Poxa, eu vou ter que ficar tanto tempo sem comer assim? O que é isso? Essa coisa de jejuar, isso me ajuda em quê? Ficar sem comer? Ficar sem beber? Será que eu vou aguentar? Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Lá na palavra do Senhor, em Ester, capítulo 4, verso 16, vai nos dizer: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então aqui a palavra do Senhor diz que Ester, ela levou o seu povo a jejuar por 3 dias. Então, quem era Ester? Ester era uma moça humilde, judia, e de alguma forma ela teve que passar por um processo de tratamento de beleza para que ela fosse escolhida como a rainha. E de fato ela foi. Porém, quando ela virou rainha, houve um decreto de morte para o povo judeu. Então, o primo dela mandou uma cópia desse decreto para mostrar para ela. Só que de início ela ficou um pouco temerosa em relação a isso, e em relação ao que ela deveria fazer, que era conversar com o rei. Porém, Mardoqueu, ele deu um intimato. Olha, se você não se posicionar, livramento virá de outra parte, mas não pense que você vai escapar. Então, ali ela teve que tomar coragem. E para que ela tomasse essa coragem, para que Deus aquebrantasse o coração do rei, para que Deus desse esse grande livramento para o povo, ela pediu para que todos jejuassem a favor dela. Inclusive ela também jejuaria por 3 dias. Então ali o povo, ele jejuou e houve um grande livramento. Ou seja, o jejum, ele serve para que nós matemos a nossa carne. O jejum, ele serve para edificar o espírito. O jejum, ele serve para que nós fiquemos mais sensíveis à voz de Deus. Então, o próprio Jesus, ele jejuou por 40 dias, sem comer. Moisés também jejuou. Então, nós vemos vários exemplos bíblicos de pessoas que jejuaram. Então, Ester, ela jejuou por esse propósito de livramento. Jesus e Moisés jejuaram por um propósito de preparo para o ministério. Então, o jejum, ele é para quê? Para que a gente atinja um propósito da parte de Deus. Então, sempre que a gente quer um propósito, sempre que a gente tem um desejo do nosso coração, para que nós fiquemos sensíveis à voz de Deus, para que nós tenhamos experiências com Deus, devemos jejuar. E também para matar a nossa carne, para que a gente não fique tão suscetível ao pecado. O jejum, ele nos fortalece espiritualmente, certo? O jejum é aquele período de tempo que nós devemos ficar sem comer
e sem beber. Então a gente pode fazer um propósito com Deus, seja de 12 horas, seja de 24 horas, enfim, é o que Deus colocar no seu coração, é o que você sentir no seu coração e o tanto que você aguenta também, né? Nós vemos grandes exemplos bíblicos de pessoas que jejuavam 3 dias, 40 dias, e não é todo mundo que aguenta fazer esse tipo de jejum, né? Então, nós devemos ter a plena consciência da nossa saúde, em primeiro lugar, e saber se nós vamos aguentar de fato fazer um jejum tão prolongado. Então, o meu jejum, eu costumo fazer no máximo de 12 horas. Ali por volta de meia-noite, eu inicio o jejum e eu finalizo ao meio-dia do outro dia. Mas você pode fazer da forma que Deus colocar no seu coração. O importante é que nesse tempo seja um tempo de consagração a Deus, um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de adoração, um tempo de leitura da palavra. Então, nós devemos dedicar este tempo a Deus. E muitas das vezes nós temos que fechar algumas brechas, que é a brecha da distração. Geralmente nós costumamos ficar muito tempo, né, na televisão, no celular, fazendo outras coisas. E durante esse tempo nós temos que fechar a brecha da distração. Se por um acaso você tiver que estar ali com o celular, mas fique ali, né, com o coração em espírito, ali orando, né? Se você orar em línguas, você pode estar orando em línguas durante esse tempo, sabe, sem cessar. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. E, inclusive, durante esse período de jejum, temos que estar orando sem cessar. Na palavra do Senhor, em Mateus 6,16, Jesus ele nos ensina como nós devemos jejuar, certo? E diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, a palavra do Senhor diz também, né, que nós devemos orar não sendo hipócritas, sabe? Não querendo demonstrar que a gente está jejuando, não querendo se vangloriar, sabe? Falando para Deus e o mundo que você está jejuando, que você está com fome, se mostrando entristecido. Porque ali é como se você não estivesse fazendo para Deus, e sim fazendo para os homens. E isso não é do agrado de Deus. Toda vez que nós jejuarmos, tem que ser no secreto. Sabe? Ali Deus e você. Olha o que diz aqui a palavra em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então é esse o jejum que verdadeiramente agrada a Deus. Aquele em que você se guarda, sabe? Se separa, fica no seu quarto ali, no seu secreto, bonitinho ali, quietinho, sem mostrar que você está jejuando, e você esteja ali o tempo
separado para Deus, em consagração a Deus, sabe? E claro que algumas pessoas têm suas demandas, né? Tem seu trabalho, tem, enfim, tem filhos. O meu caso, eu tenho meu filho, eu tenho minha casa para cuidar. Então, Deus, ele me deu um dia específico para eu poder estar me separando para o Senhor, sabe, sem distração e de madrugada. Ele me deu essa estratégia de começar o meu jejum pela madrugada. Por quê? Porque na madrugada tá todo mundo dormindo, tá todo mundo em silêncio, então ali você não vai ter incômodo nenhum, sabe? Então, cada um se adequa da forma que você pode, mas seja lá como for, seja lá qual horário for, seja quantos dias você puder fazer, faça para Deus, sabe? Separe esse tempo para Deus, porque você será grandemente recompensado pelo tempo em que você vai estar ali, sabe, em secreto com Deus, em comunhão com Deus. Amém? E essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração neste dia. Espero que tenha te edificado de alguma forma. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha alcançar o coração das pessoas certas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós, através desta palavra, venhamos aprender, Pai, de fato, como devemos nos separar para o Senhor, como devemos tirar esse tempo de jejum para o Senhor, Pai. Obrigada por ser nosso mestre, por ser nosso professor, por nos ensinar todas as coisas, Espírito Santo, aquilo que de fato te agrada. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Paizinho querido, nos ajudar, tirar todas as distrações, Senhor. Que o Senhor possa, Paizinho querido, nos ajudar, Paizinho querido, a ter essa comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa colocar a paz no nosso coração, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, também com as nossas demandas, ó Pai, do dia a dia, o trabalho, para que nós tenhamos tempo, Papai querido, para Ti. Quebra todo o impedimento, Senhor, da gente ter esse tempo contigo, da gente ter esse tempo de comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter tempo até mesmo de tomar chá com o Senhor, Deus, de Te convidar para tomar um chá. Nós queremos ter o Senhor, Papai querido, a todo tempo e a todo momento conosco, nos momentos de jejum, mas também nos momentos de ceia. Em nome de Jesus, Pai. É assim que Te agradecemos, é assim que Te engrandecemos. Amém e amém. E se você ficou neste vídeo até aqui, até o final, curte, comenta, compartilha, seja um evangelista e espalhe para que mais almas sejam alcançadas através deste canal. Amém? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.